Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. Bom dia, Thiago Dimer. Sextou, e por isso eu quero deixar uma recomendação, uma dica de leitura para o final de semana. Uma biografia do maior líder empresarial da história do Brasil de todos os tempos, Mauá. Escrito pelo jornalista Jorge Caldeira, esta obra traz o registro da vida de Irineu Evangelista de Souza, o barão e depois visconde de Mauá. É um retrato também do Brasil, do final do século XVIII até a queda do Império. Nascido em 28 de dezembro de 1813, em Arroio Grande, que na época era um distrito de Jaguarão, aqui no Rio Grande do Sul, Irineu perdeu o pai e foi aos 9 anos para o Rio de Janeiro acompanhando seu tio, e para trabalhar na capital. Em meio a tantas dificuldades, veja, uma criança vivendo sozinho, ele aprendeu, extremamente inteligente, aprendeu a magia do comércio, o domínio das línguas, o ofício da contabilidade. E esse gaúcho se tornou nada mais, nada menos que um dos homens mais ricos do mundo, seria como o Elon Musk da época. Sua fortuna pessoal era maior que todos os recursos do Império Brasileiro. E ele criou e comandou, veja, das 10 maiores empresas, ele comandou 8. Isso mostra a força e a capacidade, né, de Barão de Mauá. Ele era pioneiro em várias áreas da economia. Ele implantou a primeira fundição de ferro no país, o primeiro estaleiro, a construção da primeira ferrovia, a iluminação pública do Rio de Janeiro a gás e também a utilização de barcos a vapor para navegação no Amazonas. Mauá, é importante dizer, ele estava à frente do seu tempo. Ele era um liberal, era um abolicionista, lembrando que ainda naquele momento havia escravidão. E também ele era um empreendedor. Dom Pedro II, o imperador, o via com certa desconfiança. E no livro, o registro de um episódio muito emblemático. Ao começar a construção da estrada de ferro para Petrópolis, Mauá fez questão de que o imperador começasse simbolicamente a obra, algo que hoje é comum, né? E com uma pá de prata feita especialmente para aquela ocasião, o monarca ele colocou essa terra num carrinho de madeira, de jacarandá, e empurrou alguns metros, né? Mas o imperador viu aquele episódio, aquele gesto de Mauá, como uma tentativa de humilhação. Isso ocorreu porque, na época, a aristocracia via o trabalho como algo menor, via o trabalho como algo que não era nobre e, efetivamente, uma responsabilidade dos escravos. Ousado e inovador, Mauá foi perseguido até a sua falência em 1879. Poucas semanas antes da proclamação da República e do fim do Império, Mauá, Irineu Evangelista, ele acabou falecendo. Isso é importante lembrar, em 21 de outubro de 1879, sem nenhum reconhecimento público. Por isso, não deixe de ler esse livro. Ele é, sem dúvida, uma inspiração para todos os gestores públicos e privados do nosso tempo. Pense nisso enquanto eu lhe desejo um excelente dia e um maravilhoso final de semana.